Fala a torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, FERJ, anunciou oficialmente, após reunião com os clubes na sede da entidade, os detalhes dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco, que será o mandante no primeiro jogo contra o Flamengo, optou por levar o clássico para o estádio Newton Santos, enquanto o Fluminense enfrentará o Volta Redonda no Maracanã, também na partida de ida. O primeiro jogo da semifinal será entre Vasco e Flamengo, marcado para o sábado, 1º de março, no estádio Newton Santos, às 18 horas. No dia seguinte, o Fluminense jogará contra o Volta Redonda no Maracanã, também às 18 horas. Já os confrontos de volta acontecerão no fim de semana seguinte, no sábado, 8 de março, o Flamengo será mandante contra o Vasco, no Maracanã, e no domingo, 9 de março, o Volta Redonda recebe o Fluminense no Raulino de Oliveira, também às 18 horas. A decisão do Vasco de levar o jogo contra o Flamengo para o Newton Santos gerou uma série de discussões. O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, BEP, levantou preocupações de segurança, sugerindo o fechamento dos setores norte e sul do estádio, o que reduziria em até 8.000 o número de torcedores presentes. O Vasco e a FERJ concordaram em realizar uma nova reunião, prevista para quarta ou quinta-feira, para definir a melhor solução para o clássico. A FERJ chegou a sugerir que o Vasco mandasse o jogo no Maracanã, mas o clube manteve sua decisão de levar a partida para o estádio do Botafogo. Essa escolha foi respaldada por Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco, que participou da reunião. Ele explicou que, embora o clube estivesse aberto a jogar em qualquer estádio, o Newton Santos parecia ser o mais adequado para seus interesses neste momento. O dirigente vascaíno ainda ressaltou que gostaria de poder jogar no Maracanã sempre que o clube desejasse, e não apenas em situações impostas por outros fatores. Ele também mencionou que tentou entrar em contato com o Flamengo no domingo à noite para discutir o tema, mas não obteve retorno. Apenas após a divulgação da escolha do Vasco, o Flamengo se manifestou para tentar um acordo. Pelo lado do Flamengo, Deco Roisman, responsável pela área de relações institucionais do clube, esteve presente na reunião e expressou a preferência do time por realizar os 2 jogos no Maracanã. Roisman argumentou que isso tornaria o campeonato mais atrativo, com maior público e visibilidade. Além disso, ele lembrou que a partida ocorreria em um fim de semana especial, com as limitações de segurança causadas pelo período de carnaval. A FERJ também se posicionou sobre as questões de segurança, com o BEP alertando para as dificuldades adicionais que o Newton Santos apresentava, especialmente em um momento de carnaval. Contudo, a Polícia Militar entendeu que seria possível realizar a partida com a presença de um número reduzido de torcedores, mesmo com os setores fechados. Além do debate sobre o local dos jogos, a arbitragem das semifinais também foi definida durante a reunião. A FERJ indicou 5 árbitros para os confrontos e deixou a decisão para os clubes. Vasco e Flamengo escolheram os árbitros Wagner do Nascimento Magalhães para o jogo de ida e Bruno Arleu de Araújo para o jogo de volta. Já Fluminense e Volta Redonda optaram por Yurielino Ferreira da Cruz para a partida de ida e Alex Gomes Stefano para a volta. Rubens Lopes, presidente da FERJ, não compareceu à reunião, sendo representado por Marcelo Viana, vice-presidente de competições da entidade. Viana justificou a ausência do presidente, explicando que ele não era necessário para tratar de questões logísticas e de segurança, que estavam sendo bem encaminhadas com a presença dos representantes dos clubes e do BEP. A decisão sobre o local do jogo no Newton Santos foi recebida com surpresa por alguns, mas Viana defendeu a escolha, ressaltando que o Vasco tem o direito de escolher o estádio em que jogará. A PM, apesar das dificuldades, concordou que seria possível realizar o jogo no Engenhão, com as devidas adaptações de segurança. O representante do Flamengo, Deco Roisman, reiterou que o clube preferia os 2 jogos do Maracanã, não apenas para atrair mais público, mas também para garantir maior visibilidade e atratividade ao Campeonato Carioca. A limitação de acesso e a interdição de 2 setores do Newton Santos, uma exigência do BEP, eram questões que preocupavam o clube rubro-negro. O Volta Redonda,
por sua vez, confirmou que jogaria a partida de volta contra o Fluminense no Raulino de Oliveira. A Ferge respeitou essa decisão do clube, que optou por manter o estádio como sua casa para a semifinal, sem solicitar alterações ou mudanças. Em relação à vantagem nas semifinais, Flamengo e Volta Redonda, por terem feito as melhores campanhas na Taça Guanabara, terão a vantagem de jogar pelo empate. Ou seja, em caso de resultados iguais nas partidas de ida e volta, os clubes estarão garantidos na final. Já o Fluminense e o Vasco precisarão vencer para avançar. A reunião, que envolveu representantes de todos os clubes da semifinal, foi marcada por discussões intensas sobre segurança, logística e arbitragens. Cada clube teve a oportunidade de expor suas preferências, mas, no final, as decisões foram tomadas de acordo com o regulamento da competição e as condições impostas pelas autoridades de segurança. Com a definição das semifinais e da arbitragem, o Campeonato Carioca entra em sua fase decisiva. Vasco, Flamengo, Fluminense e Volta Redonda agora se preparam para os jogos, com expectativas altas e a promessa de confrontos emocionantes, que podem definir o futuro campeão do torneio. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Nos últimos dias, os bastidores do Vasco da Gama foram sacudidos por um desentendimento entre o meia francês Dimitri Payet e o técnico Fábio Carille. O experiente jogador, contratado com grande expectativa, tem demonstrado insatisfação com a pouca minutagem em campo, o que gerou um embate direto com o treinador. Desde sua chegada ao clube carioca, Payet foi tratado como uma das grandes contratações do futebol brasileiro em 2023. Com um currículo impressionante no futebol europeu, esperava-se que ele fosse uma peça-chave na campanha do Vasco. No entanto, sua participação nos jogos tem sido limitada, e o francês tem passado mais tempo no banco de reservas do que gostaria. Fábio Carille, por sua vez, tem apostado em um esquema tático que prioriza a consistência defensiva e a intensidade física, características que, segundo ele, não são os pontos fortes de Payet. O treinador tem utilizado o francês apenas em momentos pontuais, geralmente no segundo tempo, algo que não agrada ao jogador. A insatisfação de Payet ficou evidente em sua postura dentro e fora de campo. Nos treinos, o camisa 10 tem demonstrado certo descontentamento, e nos bastidores, há relatos de que ele já teria externado sua frustração para membros da diretoria. A relação entre o atleta e o treinador começou a se desgastar, culminando em uma discussão acalorada recentemente. Segundo fontes internas do clube, durante uma reunião, Payet questionou diretamente Carille sobre os motivos de sua baixa utilização. O jogador argumentou que possui qualidade técnica suficiente para ser titular e que, mesmo com um estilo de jogo diferente, poderia contribuir com a equipe. Carille, por sua vez, respondeu de maneira firme, destacando que as decisões são tomadas com base no que considera melhor para o time. O técnico ressaltou que Payet precisa se adaptar ao modelo de jogo e mostrar nos treinamentos que merece mais minutos dentro de campo. O episódio gerou um clima tenso dentro do elenco, com alguns jogadores tomando partido de um lado ou de outro. Enquanto alguns concordam que o francês tem qualidade suficiente para ser mais utilizado, outros defendem que Carille tem o direito de tomar suas decisões sem interferência externa. Nos últimos jogos, mesmo após a discussão, a utilização de Payet não mudou significativamente. Em algumas partidas, ele entrou apenas nos minutos finais, algo que aumentou ainda mais sua frustração. Há rumores de que o jogador pode pedir para deixar o clube caso sua situação não mude em breve. A diretoria do Vasco tem acompanhado de perto essa situação e busca uma solução que não prejudique a estabilidade do time. Internamente, há um esforço para evitar que o conflito entre técnico e jogador se transforme em uma crise maior dentro do elenco. O caso também tem repercutido entre os torcedores, que se dividem sobre a questão. Muitos acreditam que Payet deveria ter mais chances, principalmente pela falta de criatividade do time no setor ofensivo. Outros confiam no trabalho de Carille e entendem que o francês precisa se adaptar melhor ao futebol brasileiro. A situação levanta um debate importante sobre a adaptação de jogadores estrangeiros ao futebol brasileiro e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre experiência e intensidade física. Payet é um jogador de qualidade inquestionável, mas será que seu estilo de jogo pode encaixar no Vasco de Carille? Nos próximos dias,
Espera-se que a diretoria do Vasco tente uma mediação para evitar que a crise se agrave. Caso o clima continue tenso, não está descartada a possibilidade de Payet deixar o clube antes mesmo do fim da temporada. Por enquanto, Fábio Carille segue firme em sua posição, deixando claro que ninguém tem lugar garantido no time. Para ele, o desempenho nos treinamentos e nos jogos será sempre o critério principal para definir os titulares. Já Payet precisa decidir se aceitará essa condição ou se buscará novos caminhos para sua carreira. Aos 36 anos, o meia ainda tem muito a oferecer, mas precisará encontrar um ambiente onde possa desempenhar seu melhor futebol. O desdobramento desse embate será crucial para o futuro do Vasco na temporada. A relação entre Payet e Carille pode definir os rumos do time e até mesmo influenciar o planejamento do clube para os próximos meses. Os notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!